Para chamar a Flávia Belaguarda, que aceitou assim de última hora o meu convite, né, com o probleminha que o Délcio teve, para estar aqui conosco, né, além de líder climática também, para falar um pouquinho de como ela tem atuado, que eu acho que é legal, né, assim, a gente contar um pouco da nossa atuação, né, como liderança climática. Não importa se é líder da realidade climática, mas é uma liderança climática e a gente sabe o quanto que alguns dos trabalhos que ela vem desenvolvendo, as ações que ela vem desenvolvendo também são muito incríveis. Então, Flavinha, se você quiser abrir sua câmera e seu áudio. Olá, todos me ouvem bem? Só para saber como deixo o Super. lugar aqui. Ai, que bom. Bom, foi de última hora, mas aceitei de coração. Obrigada, Rê, por ter pensado em mim. Tá muito gostoso estar aqui, podendo dividir um pouquinho da história. Estou até reconhecendo o Ricardo, que estava no meu grupo lá do Climate, então é legal ver umas carinhas, enfim, que a gente conheceu no grupo. E Andréia, Danilo, enfim, pessoas que... Andréia que ainda não conheci pessoalmente, né? Porém, isso vai acontecer um dia, Andréia, a gente vai conseguir. Bom, falando um pouco da minha trajetória, é muito o que a Vânia estava falando, né? Essa questão de desde cedo você já se colocar em espaços e se desafiar e se entender como liderança ao longo da jornada. Eu sempre fui muito ativista na área social, então eu com 13 anos já dava aula de alfabetização para jovens da obra social, fui escoteira grande parte da minha vida, então no movimento escoteiro eu acabei aprendendo muita coisa e eu acho que isso foi meio que me moldando até eu decidir fazer direito. Só que assim, eu queria fazer tudo e direito. Eu podia ser bióloga, artista plástico e eu ia estar feliz, entendeu? Eu queria de tudo e mais um pouco. Mas eu acabei indo para a área do direito. Daí, nos meus 5 anos de graduação, me envolvi muito com o centro acadêmico, fui presidente do centro acadêmico, a gente inovou, conseguiu levar Marina Silva para dar aula magna, sabe? A gente conseguiu fazer vários rebuliços lá dentro, que até hoje, projetos que a gente criou lá atrás, de cursinho, pré-vestibular, bateria, enfim, tudo, 10 anos depois, aquilo ainda continua em pé, então é muito gostoso. E eu tive, ao longo da minha jornada, depois que eu passei pela Price, que eu trabalhei um pouco lá, a oportunidade de ir para fora. E era uma coisa que eu sempre sonhei. Eu era aquela menina de 14 anos que sonhava em ir para fora. Eu lembro, eu vendo palestra com aquelas pessoas com um mestrado fora, eu falava, gente, que pessoa foda, sabe? Como eu quero isso também, mas como está tão distante. E quando eu tive essa oportunidade de ir para fora, eu não pensei 2 vezes, eu abracei. Aí em 2014 eu fui para a Inglaterra, fiquei trabalhando como garçonete lá um bom tempo, para juntar dinheiro, para poder fazer meu curso, fazendo estágios e voluntariado em várias organizações. E foi quando eu fui aceita, só que ainda tinha a questão do dinheiro, né, para poder estudar. E como eu sou italiana, mas morando na Inglaterra, eu não podia receber bolsa de estudo do Brasil. Então, eu me encontrei no limbo. Eu estava numa situação totalmente limbo, eu não conseguia encontrar uma porta de entrada para conseguir verba, para eu poder financiar meus estudos. E foi quando eu peguei toda a minha estrada de inovação social, negócios sociais, de crowdfunding, né, aquela vaquinha online, e resolvi fazer uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para pagar meu mestrado. E foi lá onde o meu clique com a questão climática começou a acontecer. Eu comecei a pesquisar muito o que estudar no mestrado, foi quando eu caí num relatório da ONU sobre direitos humanos e mudança do clima. Eu acho que eu escutei sinos tocarem naquele momento, porque eu falei, gente, eu estou conseguindo unir 2 universos que eu amo tanto, que é um pouco da área ambiental e da área social, tudo junto e misturado com a lente dos direitos humanos. Eu falei, ok, nossa, é isso que eu quero estudar, eu me encontrei. Aí eu fiz a campanha de crowdfunding, foram quase 2 meses, assim, mandando mensagem para muita gente, e eu consegui 5 dias antes do meu curso começar, bater a meta, 200 pessoas me ajudaram, arrecadei 7.000 libras e comecei a fazer meu mestrado. Então, a minha bolsa de estudo foi graças a 200 pessoas que acreditaram no meu sonho para eu poder fazer meu curso. E no meio disso, eu me juntei a um movimento que chama Mais Educação. O Mais Educação, a gente auxilia jovens a fazerem a mesma coisa. Vai lá e faz o seu crowdfunding e acredita no seu sonho. E a gente tem a palavra, né, de estar sempre doando essa quantia que eu arrecadei. Então, 7.000 que eu arrecadei aos poucos, né? Ainda não fiquei rica, então aos poucos eu vou doando
até eu bater essa meta de 7.000 libras, e as outras pessoas também vão doando conforme elas são ajudadas. E nisso a gente está criando uma corrente que já ajudamos aí 9 jovens a estudarem fora do Brasil. Então tá, e ajuda assim, até apoio emocional, porque fazer um crowdfunding não é coisa fácil. Então a gente está sempre auxiliando eles a alçarem voos. Durante o meu curso no mestrado, eu tive a oportunidade de... Meu mestrado eu fiz na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e no meu curso eles deram uma parte do tuition fee pra gente, né, da mensalidade, pra gente poder ir para fora. Então, eu mandei e-mail para várias organizações do mundo inteiro querendo estudar essa questão de clima, bababá. Foi quando Moçambique abriu as portas para mim. Então, eu fui para Moçambique passar 2 meses analisando o programa de políticas de adaptação do governo de Moçambique na ponta, nas comunidades, para entender se os direitos humanos estavam sendo respeitados ali dentro. E foi também uma experiência, enfim, às vezes eu falo, às vezes parece que foi até sonho, sabe? Quando foi tão intenso, incrível. Daí eu voltei, finalizei meu mestrado, falando exatamente sobre a questão da justiça climática, que foi um termo e uma área que eu comecei a me especializar. Mas antes de decidir se eu continuava na Inglaterra, se eu voltava para o Brasil, eu tive a oportunidade também de ir para a Schumacher College. Então, eu fiz um curso de sustentabilidade na Schumacher. Na verdade, eu acabei ganhando avós adotivos lá na Inglaterra. Eu conheci um casal de senhores no restaurante enquanto eu trabalhava. A gente, assim, teve uma empatia muito grande. No segundo dia que eles foram no restaurante, eu já estava abraçando. E abraçar britânico significa que realmente você criou ali uma conexão. Então, eu ganhei avós adotivos e eles acabaram me dando de presente esse curso na Schumacher, antes de eu entender para onde eu ia na minha vida. E também foi um momento divisor de águas, conhecer o Satish, ter a oportunidade de tomar um café com ele, de conhecer toda a filosofia da Schumacher, enfim, eu me encontrei muito. E foi quando eu comecei a pensar, ok, eu tenho todo esse know-how de justiça climática, o que eu faço com isso? E daí minha intuição começou a me chamar de volta para o Brasil. Minha intuição começou muito forte. Volta para o Brasil e carrega essa pauta com você. Eu falei, cara, volta para o Brasil. Ninguém fala de clima. Quem dirá justiça climática no Brasil, sabe? Então, mas aí eu falei, ok, intuição. Eu sempre fui muito de respeitar e seguir minha intuição. Aí ela estava batendo muito forte. Eu falei, tá bom, volto para o Brasil. Resolvi voltar para o Brasil. Assim, sem planos, sem saber o que ia acontecer, sabendo que eu ia estar atuando num nicho muito difícil aqui. Aí foi quando eu acabei cruzando caminhos com a Ká, que hoje somos irmãs, assim, ela estava no início do Youth Climate Leaders, ainda era uma ideia muito embrionária, só existia um site, e um amigo em comum, não sei como, brotou esse projeto na minha frente. Daí eu conversei com ela, eu falei, cara, eu tenho experiência de atuar exatamente com juventude, liderança, empregabilidade na United Way, que eu trabalhei por anos. Eu topo ajudar. Ela, tá bom. Daí a gente começou, 2 semanas depois eu falei, cara, seguinte, eu sei que parece loucura, mas eu não vou procurar emprego, tá? Eu trouxe umas reservas, e eu não pagava aluguel, eu ficava pipocando uma semana na minha avó, uma semana no meu avô, uma semana no meu pai, para não deixar ninguém louco, eu não ficar louca, e daí eu conseguia economizar dinheiro para fazer o ICL sair do papel. Então a gente passou praticamente o ano inteiro trabalhando forte no ICL para fazer o projeto acontecer. E aconteceu, a gente teve a nossa primeira imersão internacional, que foi 10 dias em Paris, 1 mês no Quênia, e logo em seguida a gente voltou, já fez o curso do Brasil em 2018, 2019 nós fizemos a imersão na Alemanha e um curso Brasil, e esse ano a gente fez um curso Brasil no primeiro semestre e vai ter um curso Brasil no segundo semestre. E o ano passado foi quando a gente se aproximou do Wix, e a gente, graças ao Wix, a gente conseguiu bolsa de estudo para muitos jovens. Foi uma seleção bem difícil, foram 300 inscritos, olhando um a um, histórias maravilhosas desse Brasilzão. E foi quando, junto com a Andréia, a gente estava fazendo a pré-seleção, e o Danilo foi um desses jovens lá de Caravelas, do interior da Bahia, que brilhou os nossos olhos, e já era uma potência na cidade dele, então ele foi um dos jovens que a gente conseguiu trazer para a rede, e o ICL tem muito forte isso, né? O nosso papel no Youth Climate Leaders é auxiliar os jovens em 2 crises que eles vivem de forma muito presente, que é o desemprego estrutural e a crise climática. E são fatores extremamente delicados quando você olha para a juventude.
Então, a gente quer prepará-los como líderes climáticos. A gente dá uma capacitação, eles entram para uma rede, a gente auxilia com mentorias, auxilia no desenvolvimento do currículo, faz conexões, cria pontes. A gente tem muitas histórias de jovens que conseguiram já se empregar como atuando na área climática, por ter passado pela gente, ou que se encontram de forma empreendedora. Enfim, tem muita história incrível para dividir com vocês dessa galera. E quando, então, passei 2018, muito focada no Youth Climate Leaders, a gente teve oportunidades incríveis de correr o mundo para tentar financiamento. Então, a gente deu palestra no Egito, no Paris Peace Forum, a gente participou da primeira edição. De repente, eu estava numa sala com Trudeau, Macron, Putin, Angela Merkel, e eu falava, cara, esse é o momento para eu morrer agora, porque é o lugar para cair uma bomba. Então, foi, enfim, foi uma jornada e tanto. Aí, 2019... a gente continuou no ICL, mas daí eu já estava precisando, enfim, encontrar uma forma até de ter uma renda, né, estabilizar, entender que eu ia ficar realmente no Brasil. Foi quando eu fui selecionada e comecei a trabalhar na ICLEI. Então, eu sou assessora de mudanças climáticas da ICLEI. O meu foco é governança climática. A gente auxilia municípios no desenvolvimento da agenda urbana sustentável. E é incrível, são cooperação internacional, são projetos maravilhosos que a gente tem a oportunidade de implementar aqui no chão mesmo, nas cidades, no Brasil. E no meio, entre esses caminhos, por eu fazer direito, eu sentia muito uma falta e uma desconexão do direito na pauta climática. E foi quando, nos meus mapeamentos, assim que eu cheguei no Brasil, eu comecei a mapear, né, todas as organizações e pessoas que atuavam na área, entender meu network e falar, tá, por onde eu começo? E uma dessas, eu caí um dia num artigo no Google sobre direito e clima, vi quem escreveu, mandei uma mensagem no LinkedIn, na semana seguinte fui no escritório dela para a gente conversar, é a Carol Prolo, talvez aqui alguns conheçam, e a gente acabou juntas criando a La Clima. E a La Clima é Latin American Climate Lawyers for Mobilization Action. O nome é em inglês, mas o acrônimo é muito fofo, La Clima. E o objetivo da La Clima é mobilizar o mundo do direito para a questão climática. Então, hoje a gente está com mais de 200 advogados na rede do Brasil inteiro. São 5 GTs funcionando agora, 30 e tantas pessoas por GT, para desenvolver conteúdo, para olhar para o Brasil e ajudar o Brasil a trilhar esses passos do baixo carbono, mas com esse olhar mais técnico. Então, tem justiça climática, tem agricultura, financiamento, mercado de carbono e fugiu outro, daqui a pouco eu lembro. Então, a gente está mobilizando e criando todo esse movimento com os advogados. Então, hoje é onde eu estou nessas atividades, assim, o ICL que a gente sabe que consegue transformar a vida desses jovens e eles, num curto prazo, já conseguem iniciar a carreira como líderes climáticos e antes, no meu caso, que as fundadoras do ICL sou eu, a Cássia, a Evelyn e a Fernanda. A Evelyn da Plant, a Cássia, que trabalhou muito perto do Cirquis também, e a Fernanda, que é especializada em turismo e está na França hoje lá. E a gente... muitas de nós demoramos anos e anos para começar a atuar com a área. Então, a Youth Climate Leaders, ela quer encurtar um pouco o caminho para que desde cedo esses jovens já comecem a atuar de forma profissional, independente da área de formação ou até mesmo não precisa nem ter uma formação numa faculdade, sabe? O objetivo não importa onde você está, você sempre consegue levar a pauta climática e trazer de forma transversal para aquilo que você atua. Daí esse ano eu sou jovem RAPS desde 2014. Para quem não conhece, a RAPS é Rede de Ação Política Sustentável. Então, é um movimento que é muito interessante e suprapartidário. Esse ano eu também entrei no Renova Brasil Cidades, estudando um pouco essa questão de cidades para linkar com o clima. E recentemente, junto com o João, que também fez o curso, acho que ele fez esse, não lembro, mas o João ele está no Climate, né? Ele fez esse curso, verdade. Ele fez esse curso, ele é alumni do ICL, do Rio de Janeiro. Eu e ele juntos, com mais, 20 mãos de jovens do Brasil inteiro, a gente lançou um manifesto, que é o Manifesto Jovens Políticos pelo Clima. Esse manifesto recomendo todo mundo ler, assinar, espalhar para todas as redes, que a gente está criando toda uma onda para levar a questão climática para o debate político. Então, a gente precisa, sim, hoje, nas eleições municipais,
ter todas as cidades desse Brasilzão falando da importância da política na pauta climática, quer dizer, a pauta climática na política. Então, esse manifesto, de forma didática, foi muito difícil reduzir para 7 páginas, mas a gente ainda, enfim, ainda ficou longo, mas o objetivo é mostrar o que é mudança climática, qual é a relação com a Covid, por que juventude e por que esse tema é tão relevante para o momento atual que a gente está vivendo de eleições. E para nenhum pré-candidato ter desculpa, a gente ainda colocou 24 ações que eles podem copiar e colar para o plano de governo deles, com o objetivo de auxiliar a cidade e todo o Brasil nesse caminhar de baixo carbono. Eu vou até, depois eu escrevo aqui no chat o site do manifesto. Pré-candidatos e pré-candidatas podem assinar, organizações, empresas, que eu sei que muitos aqui representam muitos lugares, então se vocês tiverem interesse em endossar o manifesto, estão convidadíssimos, a gente tem colocado os logos dessas organizações que apoiam no site, e sociedade civil como um todo também está super convidado para endossar o manifesto e aumentar, sabe, esse apoio. O objetivo é, mais próximo das eleições, o manifesto soltar uma lista desses candidatos, mas a gente vai ter uma triagem para isso, para ter certeza que quem está lá é porque realmente vai levar a pauta para dentro e vai executar. E a gente vai fazer esse matchmaking, por exemplo, sei lá, pessoas da sociedade civil que são de Juiz de Fora e tem um prefeito, um vereador de Juiz de Fora que ganhou. A gente vai falar, olha, pessoas de Juiz de Fora, esse prefeito assinou o manifesto e vocês também concordam com a causa. Vamos dar as mãos, vocês têm o papel de ajudar a cobrar, construir junto políticas climáticas aí na sua cidade. Então, a gente vai fazer esse matchmaking depois com o manifesto. Falei bastante, mas acho que eu consegui dar um panorama das atividades que a gente tem feito. Segundo semestre, a gente vai ter o curso do ICL de novo. Então, quem tem interesse, eu posso mandar os links, os dados de tudo. Eu me descobri na agenda climática, hoje eu tô acabei de fazer 32 anos. Eu brinco que eu me descobri tarde na pauta, mas foi no tempo certo. Então, foi no mestrado onde os meus mundos se juntaram, assim, e eu encontrei a minha voz, que é levar a pauta climática de forma transversal para a governança climática, tendo como base de implementação a justiça climática. Que hoje em dia, se a gente não tiver justiça climática como lente, né, para o desenvolvimento de qualquer iniciativa, ela não é efetiva. A gente não vai conseguir realmente transformar. Então, eu voltei para o Brasil carregando muito essa missão. E é por isso que desde então eu não consegui parar nem pouco. Mas eu tô muito feliz com toda essa jornada, todas as conexões, enfim. A vida está sendo incrível, né? A gente acaba se conectando com pessoas lindas no caminho. Mas é essa a história. Estou muito feliz em poder dividir elas com vocês aqui.